Eu comecei a trabalhar com economia solidária ainda na graduação, quando eu estava fazendo Ciências Sociais na USP. Lá eu conheci a incubadora de cooperativas populares e o núcleo de economia solidária lá da USP. Nessas experiências de extensão universitária em economia solidária, eu encontrei outros e novos sentidos para os meus estudos em sociologia e para o próprio papel da universidade. E então na incubadora a gente trabalhava com princípios da educação popular, com a autogestão como forma de organização nossa e também como princípio de organização, com uma visão da universidade baseada num tripé do ensino, pesquisa e extensão, e da interdisciplinaridade, que justamente era essa reunião de estudantes, professores, funcionários, trabalhadores e de várias áreas do conhecimento. E assim eu acompanhei vários grupos nas periferias da cidade, grupos de pessoas que buscavam se organizar de forma cooperativa, autogestionária para gerar trabalho e renda. E nesse período na incubadora eu conheci também as empresas recuperadas por trabalhadores, que é também uma experiência, uma expressão da economia solidária, que eu conheci por uma parceria que a gente fez com a ANTEAG, que era a Associação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Autogestão, que era uma associação que tinha sido criada no começo dos anos 90, para apoiar e acompanhar essas experiências, essas lutas dos trabalhadores de empresas que entraram em processo de falência naquele contexto da crise e que tinham buscado se organizar, muitas vezes a partir de greves, ocupações, acampamentos, histórias incríveis de luta, e tinham conseguido conquistar a possibilidade de recuperar a empresa que eles trabalhavam de forma autogestionária, né? Com essa parceria com a Anteag, eu fui para a Cooper Minas, que foi uma mineradora de carvão que tem uma história incrível de luta dos trabalhadores para recuperar o controle da mina. E inspirada nessas vivências e nessas experiências, em 2011 a gente criou o GPERT, que é o Grupo de Pesquisa e Extensão em Empresas Recuperadas por Trabalhadores e Trabalhadoras. Foi uma articulação com pesquisadores de diferentes universidades brasileiras e a gente conseguiu um financiamento para ir a campo, para conhecer essas experiências no Brasil. Não tinha muita informação do tamanho, quantas eram. A gente se inspirou na experiência de um programa lá da Universidade de Buenos Aires, que desde 2001 vinha acompanhando essas experiências de recuperação de empresas por trabalhadores na Argentina, que teve um boom muito grande a partir de 2001, aquela grave crise que a Argentina viveu e muitos casos. E assim a gente se organizou, inspirado e trocando em parceria com eles esse trabalho de acompanhar, mapear e conhecer as experiências brasileiras de recuperação de empresas por trabalhadores e trabalhadoras. E aí nesse momento a gente localizou 67 casos. Nas 4 regiões do país a gente identificou casos que tinham essa origem em processos de recuperação de empresas em falência por seus trabalhadores, né? Acabei fazendo pesquisas na usina Catende, que é uma história incrível de recuperação de uma usina de açúcar no Nordeste, em Pernambuco, que envolvia 4 mil trabalhadores da cana, do campo e da indústria, 20 mil moradores na área da usina. Eles tiveram muitas conquistas importantes em quase 20 anos de resistência desses trabalhadores da cana, um contexto de exploração extrema do trabalho, pobreza, e eles conquistaram a partir da luta pela recuperação da usina Catende, melhorias nas condições de vida, de trabalho. Eles conquistaram a expropriação das terras da usina, criaram o maior assentamento de reforma agrária do Nordeste na época, numa área que envolvia 48 comunidades rurais, uma experiência incrível, que durou quase 20 anos, mas eles sofreram uma intervenção criminosa do judiciário e Catende, essa luta, esse projeto coletivo não existe mais, mas resistiu por 20 anos e é um testemunho, uma prova de que os trabalhadores organizados coletivamente têm condição, sim, de gerir
uma indústria, empresas e todas essas experiências que a gente conheceu são prova disso. E mais até que eles conseguiram recuperar empresas que, geridas pelos seus patrões, estavam em falência e que sobreviveram por mais 20 anos, por mais muitos anos ou alguns anos, né? Termino colocando que hoje a gente tem essa questão colocada, a gente vive uma crise gigantesca, mundial, aprofundada pela pandemia, mas para além dela, né? E aqui no Brasil, em especial, um contexto terrível de retrocessos na democracia, de ataques aos direitos dos trabalhadores, aos direitos humanos, à educação, à ciência, às universidades. E fica a questão, assim, essas experiências como Catende, Coperminas, as empresas recuperadas, a economia solidária, elas vão servir de exemplos e referências para as lutas e resistências hoje, frente a esse contexto de crise tão grave. Fica então a questão e um abraço para vocês e seguimos.